Vamos voltar no tempo? Pronto! Vamos parar aqui no século XVIII. Nessa época, o continente americano era praticamente todo dominado pela Espanha, que ocupava aquelas terras com suas colônias. Tendo a intenção de organizar toda essa bagunça na administração das novas colônias, foram criados os vice-reinados e as capitanias gerais. Esses vice-reinos eram a Nova Espanha, que se localizava onde hoje é o México e parte dos Estados Unidos, Nova Granada, que ficava onde hoje é a Colômbia e o Equador, e o vice-reino do Peru e do Prata, onde agora se localizam a Argentina, Uruguai, a Bolívia e o Paraguai. Também haviam as capitanias gerais como Guatemala, Cuba, Venezuela, Quito e Chile. Ali, o poder estava nas mãos de representantes da coroa e os cargos dirigentes da administração, da igreja e do exército eram ocupados por alguns poucos espanhóis nativos. O poder da Espanha era tão grande, mas tão grande, que em toda a América do Sul apenas o Brasil e as Guianas não pertenciam a ela. Mas, como já podemos imaginar, um território muito grande acaba se tornando mais difícil de se administrar e manter uma sociedade colonial equilibrada. Isso acontece desde o início por conta do desinteresse dos espanhóis de desenvolver as colônias, já que eles apenas se interessavam na exploração. A economia era principalmente pecuária, mineradora e agrícola. No sistema agrícola se destacava o sistema de plantation, que eram grandes propriedades de monocultura realizada com o trabalho dos escravinhos. Tudo nas colônias era a base de um conjunto de restrito de regras, leis e normas que a metrópole as obrigava a obedecer. Dentre essas regras, a que mais se destacava era na economia, que dizia que o comércio das colônias era restrito à Espanha. Isso se chamava Pacto Colonial. Era um sistema em que os países europeus que possuíam colônias americanas mantinham o monopólio legal da importação de todas as matérias-primas lucrativas, e daí vinham junto a exploração de bens de consumo para tais colônias. Para a metrópole, isso servia como uma garantia de que poderiam aproveitar os preços mais vantajosos. Além de conseguirem produtos não encontrados na Europa, as metrópoles compravam das colônias por um preço chulo e vendiam bem mais caro. Desde aqueles tempos, a sociedade já caracterizava o quão poderoso uma pessoa era a partir dos estamentos. Acima de tudo e de todos, na colônia, vinham os chapetones, que eram os homens que possuíam a supremacia na colônia, tendo inclusive o poder de fazerem o que quiserem com os seus escravos. Eram homens brancos, nascidos na Espanha, e que ali eram representantes dos interesses da metrópole, que ocupavam os mais altos cargos administrativos. Além disso, existiam os crioulos, que também faziam parte da elite colonial. Eram também descendentes de espanhóis, mas nascidos na América, grandes donos de terras ou arrendatários de minas. Apesar de participarem da alta sociedade, os crioulos estavam insatisfeitos com o impedimento de exercer cargos políticos. Algo que ajudou nessa insatisfação foi o fato de que alguns crioulos teriam estudado na Europa, onde assimilaram as ideias revolucionárias e iluministas e pretendiam aplicá-las nos movimentos de libertação das colônias. Basicamente, a ideia era que, com a independência das colônias espanholas, os crioulos poderiam assumir o governo dos novos países e aumentar os seus lucros vendendo diretamente as mercadorias produzidas. Os mestiços eram nada mais que homens livres, trabalhadores braçais desqualificados e superexplorados na cidade e no campo. Também existiam os índios e os negros, que eram a grande maioria da população submetida ao trabalho forçado, apesar da proibição oficial pela metrópole. Ao mesmo tempo em que houve toda essa efervescência de ideias em torno do iluminismo e do fim da colonização, alguns desentendimentos que geraram pequenas revoltas também contribuíram para o processo de independência.